Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós vamos falar aqui hoje a respeito de Simão de Samaria, Simão Samaritano ou Simão, o mágico. Este que foi, segundo a tradição, a história, o dito de muitos historiadores ou de alguns, o inimigo dos apóstolos, aquele que começou com as heresias. Pois bem, a Bíblia fala de Simão, lá em Samaria. E nós vamos ler aqui em Atos capítulo 8, onde está dito o seguinte: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, nós já vimos em um vídeo passado sobre a igreja de Jerusalém. E nós vimos que a partir do Pentecostes, do dia de Pentecostes, ali tinha 12 apóstolos, ali também tinha 70 discípulos, 7 diáconos e mais de 5.000 irmãos. E nós vimos que isso durou até o capítulo 8 de Atos, quando Estevão, ele foi apedrejado e morto e se tornou no primeiro mártir da igreja. Pois bem, conforme nós lemos aqui, que Saulo consentia na morte de Estevão, e a partir desse dia, daquele dia, se levantou uma grande perseguição. Não foi uma pequena perseguição, foi uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E nós vimos aqui que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram, Os 12 apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E os demais, diáconos, discípulos, os irmãos, eles foram dispersos, eles tiveram que fugir. E eles foram para onde, primeiramente? Para as terras da Judéia e para as terras de Samaria. A princípio, eles não foram para lugares remotos, eles foram aí para a Judéia e para Samaria, que eram as terras mais próximas. O versículo 2 diz assim: E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos deixar alguns detalhes aqui sobre Samaria e sobre Filipe. Primeira coisa, Samaria aqui é a cidade. Havia a região da Samaria, e havia a cidade de Samaria que ficava dentro da região de Samaria. É a mesma coisa. Temos o estado de São Paulo e a capital, a cidade, também chama-se São Paulo. Temos
a região do Rio de Janeiro, e a capital lá da região do estado do Rio de Janeiro é uma cidade que se chama Rio de Janeiro também. Então tinha a região da Samaria e tinha a cidade de Samaria. Filipe é um dos diáconos. Nós vemos aqui no capítulo 6, versículo 5 de Atos, o nome dos 7 diáconos, né? E aqui está o nome de Filipe também. Cremos que é o diácono, porque havia o apóstolo Filipe também, que era um dos principais apóstolos, que ele estava em Jerusalém, como está escrito que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, né? Então provavelmente era o diácono. E nós vemos Estevão pregando, fazendo sinais e maravilhas, ao ponto de ser apedrejado. Filipe era um diácono e pregava o evangelho e fazia a obra de Deus. Ele chega em Samaria, ele cura os enfermos, expulsa os demônios, e houve uma grande alegria naquela cidade de Samaria. Por um lado, estava acontecendo a grande perseguição, e Saulo estava ali encabeçando aquela perseguição. Como diz aqui no versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas, por outro lado, Deus permitiu essa perseguição para que o evangelho começasse a ser pregado. Às vezes isso acontece conosco também. Às vezes Deus quer que nós venhamos pregar num lugar, fazer a obra de Deus num lugar, e nós ficamos adiando. Então Deus permite que venha uma situação contrária para nos forçar aí onde Ele quer. E nós vamos, assim como aconteceu com Jonas. Deus mandou ele para Nínive e ele tomou o navio, comprou a passagem para Tarsis. Aí veio a tempestade, ele foi lançado no mar, veio a baleia e engoliu a Jonas e o vomitou lá na praia para que ele pudesse ir para Nínive. Então, às vezes, Deus permite certas situações para que nós venhamos estar onde Ele quer que nós estejamos. Pois bem, e nós vimos aqui então que o evangelho chega então em Samaria. Outro detalhe que eu queria observar aqui é que Jesus algumas vezes passou em Samaria. E teve uma vez até que ele conversou com a mulher samaritana, né? E ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim água, eu que sou mulher samaritana. E houve salvação na vida daquela mulher, eu creio. Ela creu em Jesus, sendo samaritana. De outra feita, Jesus passou lá, nas regiões da Samaria, e parece que não quiseram dar hospedagem para o Senhor. E eu não estou bem lembrado, mas me parece que foi Tiago e João, né? Ou Pedro e João. Acho que foi Tiago e João, que perguntaram ao Senhor se o Senhor queria que eles mandassem descer fogo do céu sobre os samaritanos. Então Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas salvá-las. É mais ou menos isso, o que está me vindo na memória. Então os samaritanos não se davam com os judeus. Mas nós vimos agora então, depois da morte de Estevão, nós vimos o evangelho chegando lá em Samaria. Pois bem, quero lembrar também que essa palavra, nós vamos ter a segunda parte e talvez a terceira parte também. É um assunto que nós temos que falar com calma, dando explicações pausadamente para que o irmão ou a irmã entenda. Aonde eu quero chegar, eu tenho que passar por aqui. Não adianta nós querermos dar um salto maior que a perna. Não adianta nós querermos passar o carro na frente dos bois. Nós temos que explicar com boas explicações, de maneira que se entenda. Então, o assunto sobre Simão o Mágico
vai começar agora, mas nós tínhamos que mostrar o contexto. Então, nesse contexto aqui, de Filipe pregando em Samaria, havendo grande alegria ali naquela cidade, espíritos imundos saindo de muitos, enfermos, paralíticos e coxos sendo curados. Então, o que acontece? Versículo 9 de Atos 8. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Vamos parar por aqui e já começar, à medida que nós vamos lendo, vamos aplicando isso aos dias de hoje, comparando. Temos muito a que dizer sobre isso. Veja, Simão era um homem que tinha o conhecimento das artes mágicas. Você sabe que hoje existem as artes mágicas. A arte mágica ela é para iludir. E Deus ele considera a arte mágica um pecado. Porque é um engano, é para iludir. E as pessoas ficam iludidas, pensando que aquilo ali é verdade. Então nós vimos que Simão, ele além de conhecer as artes mágicas, ele ainda dizia para todo mundo que ele era um grande personagem, uma grande personagem. Mais adiante nós vamos chegar à conclusão que o que Simão dizia é que ele era Deus. Ele era um homem soberbo, exaltado e mágico. E os habitantes ali de Samaria acreditavam. Agora aplicando nos nossos dias, será que hoje não tem isso por aí não? Muitos hoje dizem, eu sou um profeta, eu sou um apóstolo, eu sou uma grande personagem. Muitos têm dito, têm divulgado seus próprios nomes. Eles não estão preocupados em divulgar só o nome de Jesus. Eles querem divulgar o seu próprio nome, eles querem ser famosos. Eles querem estar em evidência. E outra coisa, será que hoje as artes mágicas não são praticadas? E eu creio que essas artes mágicas não são nem aquelas magiquinhas, vamos dizer assim, do circo, não. Que o palhaço faz, que algumas pessoas fazem na televisão, aqueles truques, não, que a pessoa sabe que é mágica, não. Essas artes mágicas aqui são feitiçarias. É coisa mais grave, que leva as pessoas a acreditarem, são sinais, prodígios da mentira. Eu pergunto, será que hoje não tem isso? Nós vamos chegar num ponto aqui que você precisa saber. Às vezes parece enfadonho, ou é enfadonho, cansativo, você ficar aí me ouvindo, mas me ouça até o final. Depois você vai dizer se valeu a pena ou não. Provavelmente nós não vamos terminar esse assunto aqui hoje. Quinta-feira nós vamos continuar de onde nós paramos. Mas você precisa ver aonde eu vou chegar com essa palavra. Nós precisamos saber do que Deus está nos mostrando aqui. O versículo 10 diz assim: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Misericórdia, né? Veja que o fato das multidões estarem seguindo uma pessoa, um homem, não significa que ele é de Deus. As multidões não seguem só um servo de Deus. Um falso profeta também arrasta multidões. Um mágico, um mago, como Simão Samaritano, Simão de Samaria, ele arrastou multidões. Todos davam ouvidos, todos atendiam, prestavam atenção, obedeciam a Simão. E todos diziam, este é o grande poder de Deus. Misericórdia. Eu tenho algumas informações aqui que eu vou ler, extra bíblicas, né? Alguns trechos de livros aqui, histórias, que falam o que aconteceu com esse Simão. E é fácil
A gente acredita que realmente é verdade. Mas tudo começa aqui. Lucas, que escreveu Atos, mostra como ele era reverenciado lá em Samaria. O versículo 11. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Olha, desde há muito tempo. Provavelmente quando Jesus estava pregando e passando às vezes por Samaria, Simão já estava lá em atividade, né? Eu creio que desde a época do Senhor, Simão já estava ali enganando o povo, fazendo grandes sinais. Aí o versículo 12 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Essa expressão aqui é muito importante, porque aqui está dizendo que Simão creu. Depois nós vamos explicar essa frase aqui do versículo 13. E creu até o próprio Simão. Pelo menos ele mostrou que cria. E sendo batizado, chegou a ser batizado também. Ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Pois bem, nós vamos parar aqui por hoje, porque eu quero ir bem devagar com essa palavra, para o irmão e irmã ver aonde que eu quero chegar. Quinta-feira nós vamos continuar, não deixa de estar aqui não, nos ouvindo não, tá bom? Então nós paramos aqui, onde Simão está atônito, vendo os sinais que Filipe fazia. Ele se batizou, ele creu, e nós vamos ver a consequência dessa história. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo aqui esse canal, eu sei que não são muitos que assistem, mas o vídeo vai ficar aqui até quando Deus quiser. E eu sei, eu vejo o canal aqui, tem o painel do canal, eu vejo que sempre, todo dia alguém vê um vídeo do canal. Tem vídeo que nós colocamos aqui, tem um sobre a idolatria em Judá, que no dia, ao vivo, foram poucas pessoas, foram 5 pessoas que assistiram. Mas ele já chegou, após alguns meses, a 141 visualizações. Então, provavelmente, mais pessoas assistiram, né? Então, nós sabemos que não é um trabalho perdido, não. Se 2 ou 3 irmãos forem edificados por esse vídeo, já valeu a pena, né? Valeu a pena o que nós estamos fazendo, esse serviço que nós estamos fazendo para Deus também. E que Deus venha abençoar a tua vida. Eu tenho uma lista aqui de irmãos que eu oro, não são muitos, mas com certeza você está assistindo esse vídeo, você é um daqueles pelos quais eu tenho intercedido. E peço, ore por mim também, ore pelo trabalho missionário da Igreja da Bendita Esperança. Quinta-feira nós vamos voltar, tá certo? Aqui, continuando com esse assunto, em Atos capítulo 8, 14. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.